Conversamos hoje no ciclo de entrevistas GMD One on One com Roberto Brasil Fernandes, um dos maiores especialistas brasileiros do setor de loterias e autor do livro Direito das Loterias no Brasil. Como vai, doutor Brasil? Olá, Gildo, tudo bem? Muito bem. Estamos com saúde, se cuidando durante esse período da pandemia, mas também trabalhando bastante, em prol de uma matéria que é diária aqui no nosso escritório, que são a questão das loterias estaduais e demais atividades pertinentes a essa matéria no Brasil. Imagino que não tem sido fácil esses últimos tempos, porque não se fala em outra coisa, né? Então, justamente nesse sentido, eu queria saber qual é a sua avaliação do atual momento das loterias no Brasil. Perfeito. Olha, Gildo, eu não tenho dúvida em dizer que nós iniciamos uma nova era para as loterias estaduais no Brasil, especialmente. Mas não só as loterias estaduais, também a Loteria da União, ela está diante de uma grande oportunidade, que se refere a essas duas novas modalidades que eles inseriram no portfólio de loterias do Brasil, que são as apostas esportivas de cota fixa e a Lotex, que é a loteria instantânea, ambas com a possibilidade de ser explorada pela iniciativa privada. Então isso desfaz um modelo que vinha sendo adotado desde pelo menos 1967, da União e no Brasil. É aquele modelo que engessou as loterias estaduais e também engessou, de alguma forma, a Loteria da União, administrada pela Caixa Econômica Federal. Então é algo bastante inovador e me permite alongar um pouco, Gildo, dizer que as loterias estaduais, as loterias no Brasil, existem desde 1784, se não me falha a memória. Que a primeira loteria, que era uma loteria municipal, em Vila Rica, que tinha como objetivo financiar a construção de uma cadeia, a cadeia pública e a Câmara de Vereadores, me parece. Depois, em 1843, que veio a Loteria do Rio Grande do Sul. Na época, uma província que se declarou independente e virou a República Rio-Grandense durante o período, mas, enfim, foi a primeira loteria criada, também tinha o objetivo de financiar o Hospital do Exército. E só em 1844 foi que Dom Pedro, então, criou a Loteria do Império, a Loteria da União, e já permitiu, da União entre aspas, já permitiu naquela época, já assegurou que todas as províncias poderiam ter as suas loterias, criando inclusive o agente lotérico. Eu digo isso porque de 1844 até 1967, as loterias da União e as estaduais conviveram com plena harmonia. E sempre tiveram um objetivo na sua existência, que era financiar a Seguridade Social e demandas sociais. Isso que a distingue dos demais jogos de azares típicos da iniciativa privada. Em 67, então, que houve esse obstáculo para o decreto 204/67, que permitiu que apenas alguns estados continuassem com loteria e outros não. E quando eu ingressei na ABLE, no ano de 2004, eu já vinha discutindo essas questões aqui no TJ de Santa Catarina, depois fui para o Supremo Tribunal Federal, arguí algumas ações, fiz alguns debates, e somente agora, em 2020, é que nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal contemplando aquilo que a Constituição de 1988 já previa, ou seja, a independência e a autonomia dos estados para explorar, no que se refere a algumas matérias, entre elas a questão das loterias estaduais como serviço público. Então, respondendo objetivamente à pergunta, é um novo momento, é uma nova era para as loterias, especialmente estaduais no Brasil. Não só o Supremo considerou válida a Constituição de 1988, como considerou válida a escolha de Dom Pedro de que todos os locais poderiam administrar as suas próprias loterias. Olha só. Eles foram para o século XVIII, para o século XIX, retomaram o que acontecia no século XIX. Quer dizer, então, uma coisa antiga, mas hoje muito moderna para o setor de loterias no Brasil, né? Perfeito, Gil, perfeito. Observação pertinente. Veja só que houve um retrocesso de 1967, que só foi resgatado a rigor e com toda a segurança jurídica agora, no ano de 2020. E essa decisão do Supremo, uma decisão unânime, a ação promovida pela ABLE e apresentada pelo mesmo escritório, eu, o doutor Alexandre e o doutor João Carlos Dalmagro, foi quem ingressamos com essa ação no Supremo Tribunal Federal. E foi curioso porque nos debates que nós tivemos com alguns dos ministros onde nós estivemos, inclusive em duas ocasiões acompanhados da procuradora do Estado de Minas Gerais e do diretor da Loteria de Minas Gerais, o Ronan,
Noutra ocasião, acompanhado do Dr. Marcelo Correia, do Rio de Janeiro, o Dr. Paulo Orne, né? Os ministros sempre se demonstraram muito solícitos em discutir essa matéria. Porque eles, nos memoriais, nós sempre demonstramos que a loteria é um negócio público, né? Não é cassino, não é jogo de azar em si, né? Do ponto de vista teórico. Há uma distinção entre esses dois institutos. A loteria, não só no Brasil, mas no mundo, ela tem um objetivo. Primeiro, que é financiar demandas sociais. Esse é o objetivo dela. E ela se aproveita, né, dos recursos da exploração de modalidades lotéricas. Enquanto que no jogo do azar, o cassino, por exemplo, uma atividade de importância ímpar também para o Brasil, para todas as nações, mas ele é algo da iniciativa privada, é um negócio privado, um negócio cujo objetivo é lucro. Então, as loterias no Brasil, hoje, chegam a um novo momento, como disse anteriormente, né, e resgata aquilo, como você disse, né, a visão já que Dom Pedro tinha em 1844. Olha só, tivemos, né, uma ascensão nesse ano de 2020 bastante importante, não só de resgate, mas de valorização, né, do que a Carta Constitucional trouxe para a República Federativa do Brasil, né, que é de valorização dos estados. E do ponto de vista prático, já mudou alguma coisa desde a decisão do Supremo Tribunal Federal? Sim, sem dúvida. Veja bem, né, os estados que operavam loteria estadual no Brasil, né, que era Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará e Paraíba, eles o faziam, né, com uma forma engessada. Eles não podiam, né, criar novos produtos, né? Havia uma insegurança jurídica diante da pretensão da União, né, em monopolizar essa atividade. Você pode perceber que a LOTEX, a lei da LOTEX, né, ela trouxe apenas a União como sendo a competente para autorizar a exploração daquela modalidade, e isso foi discutido. Eu estive nos roadshows, estive nas audiências públicas da LOTEX, observei aos investidores que havia uma pendência no Supremo Tribunal Federal, que era a discussão sobre o regime de competência dos estados e da União, nessa seara das loterias, e resultou, então, nessa decisão, né, agora da DPF 493 e 492. Agora, os estados podem criar tantos produtos lotéricos, né, quanto lhe for conveniente e oportuno fazê-lo a bem do interesse público. Isso respeitando as modalidades lotéricas instituídas em lei federal. Então, toda lei federal que cria uma nova modalidade, intitulada como modalidade lotérica, permite aos estados a mesma dinâmica, explorar o mesmo produto, né, gerindo a sua forma. Né? A competência administrativa e a competência financeira são duas competências dos estados. Então, não deve o estado, né, se valer do decreto federal, né, a rigor, né, pode fazer, mas se ele não quiser, não há essa necessidade, mas ele deve resgatar apenas aquilo que está na legislação federal e trazer para a realidade do seu estado. Criar um produto com base naquela modalidade, estabelecer periodicidade, layout, payout, estabelecer a destinação do recurso. Ora, não seria crível, né, Gildo? Por exemplo, que a União decidiu na lei lá das apostas esportivas que o recurso, né, proveniente das apostas esportivas no Brasil será destinado para a segurança pública, por exemplo, que é uma das exposições lá. Ora, determinado estado pode ser que não tenha essa demanda na segurança pública, mas tem uma demanda mais importante na área da saúde. Então, não pode o estado ficar vinculado àquela legislação. Ele tem que dispor, né, do recurso financeiro como, né, de acordo com o seu interesse público. Ou seja, aquele estado vai destinar a receita para a saúde e não para a segurança pública, né? Idem é a questão da concorrência. O Estado, obviamente, ele vai criar um produto concorrente com aquele criado pela União e explorado pela União. E essa é a dinâmica saudável da loteria, saudável. E alguém diria, mas essa competição entre Estado e União, isso é saudável, né? Repetindo o termo? Claro. Se nós considerarmos que o objetivo da loteria é atender a população, né? Porque, veja bem, a loteria é uma fonte de receita para financiar demandas sociais. Loteria não é jogo. Loteria é uma fonte de receita. O jogo é apenas uma forma de captação dessa receita. Então, se o interesse é o público-alvo, se o interesse são as demandas sociais,
As loterias, tanto da União como dos estados, elas vão ocupar o mercado e vão atender melhor do que antes essas demandas sociais. É um falso dilema entender que essa competição seja ruim, né, para o cenário brasileiro. Porque, repito novamente, o objetivo da loteria é atender demandas sociais. E nessa perspectiva, as loterias dos estados vão fortalecer já as demandas sociais atendidas pela Loteria da União, Júlio. E falando na questão da destinação dos recursos, né? Quer saber como é que você vê a recente mudança no regime tributário proposto na Câmara dos Deputados, numa alteração de uma medida provisória que está tratando do sistema financeiro, Sim. que passa a considerar o GGR no momento do recolhimento de impostos. Sim. Como isso irá beneficiar o mercado lotérico, o mercado de jogos e o Brasil? Perfeito. Isso é condição sine qua non, né? Não havia possibilidade de ter uma operação, isso do ponto de vista econômico e financeiro, com a legislação, com a Lei 13.756, no que se referia às apostas esportivas de cota fixa no Brasil. Isso já era uma análise feita por outros juristas no país, né? Cito o Dr. Luiz Felipe Maia e outros tantos aí que vinham trazendo a preocupação com essa matéria, e procedente, né? Veja bem, uma observação apenas em parênteses aqui, Gildo. A aposta esportiva de cota fixa no Brasil é considerada modalidade lotérica, né? Em outros países, não, né? Mas o Brasil considerou uma modalidade lotérica. Pois bem, então ela tem, né, resgatando aquele conceito anterior, um objetivo que é de arrecadar para financiamento de demandas sociais. Com isso, ela tem que arrecadar. Se ela não arrecadar, não faz sentido ela ocupar o mercado sem essa perspectiva de arrecadação significativa. E como vinha sendo tratado, ou seja, a base de cálculo do tributo era o turnover, né? Então isso inviabilizava essa operação e não iria criar uma operação de aposta esportiva que competisse com aquilo que está hoje na internet, nos canais internacionais aí que oferecem apostas esportivas, não faria concorrência com eventuais atividades informais que tem no Brasil, não atrairia investidores, porque não tem um resultado econômico, né, importante se nós empreendermos com aquela legislação anterior, a 13756 lá na forma original. Então isso não teria nenhum sentido. E ainda outro fator é que, por não ser uma modalidade viável, né, no Brasil, com investidores importantes no país, com alguém já com experiência nesse negócio, também não atenderia aquilo que é mais importante nessa modalidade, que é atender o esporte nacional, tanto do ponto de vista da integridade quanto do ponto de vista do financiamento. Pois bem, adotar o GGR, né, como base de cálculo para incidência tributária é acertado e é indispensável para que esta modalidade seja viável do ponto de vista econômico, social, financeiro, né, no Brasil, sem dúvida nenhuma. Então, muito acertado, aplausos ao parlamentar que tratou desse assunto, né, não acompanhei, a comissão, enfim, espero que de fato ela prospere, de fato permita que a SECAP, Gildo, né, o órgão lá do Ministério da Economia, que tem uma das equipes mais competentes dos últimos 40 anos, talvez diria assim, porque os avanços da loteria, embora a gente discuta muitas das vezes, né, que são poucos e são demorados, né, mas o que a SECAP, a antiga CEFEL, fez nos últimos, botar aí, 5 anos, é mais do que os 35 anos anteriores. Então, somente agora, com essa mudança de legislação, vai permitir um modelo de fato viável, tanto para o governo federal, quanto para os governos estaduais, quanto para o setor empresarial que pretende investir nesse setor e, principalmente, para uma das modalidades que é mais beneficiada com isso, que é essa modalidade que é o futebol brasileiro. E já se vê a movimentação em alguns estados, né, na busca pela implementação das suas loterias. Não é o caso do Distrito Federal, Maranhão e até mesmo a cidade de Guarulhos, aqui no estado de São Paulo. Como é que está esse processo? E aí eu pergunto mais uma coisa. Existe alguma impossibilidade de os municípios também implantarem as suas loterias? Muito bom, Gildo. Eu diria assim, eu primeiro respondo a pergunta dizendo que quando eu ingressei em ação no Supremo Tribunal Federal, eu, doutor Alexandre e doutor João Carlos Almagro, doutor Alexandre Amaral, nós logo em seguida, em nome da ABLE, nós logo em seguida encaminhamos um expediente a todos os governos estaduais, tanto na pessoa do governador como na pessoa do secretário da Fazenda,
informando que nós tínhamos ingressado uma ação para defender o direito dos estados, né? E 18 estados, então, recepcionaram a nossa carta, o nosso convite, e foram ao Supremo Tribunal Federal e foram parte na DPF 493. Foram admitidos como amicus curiae naquela ação. Isso responde parte da pergunta, Gildo, por quê? No mínimo 18 estados, juntamente com a ABLE, ganharam a ação. Esses 18 estados, né, devem, ao cumprir com a decisão que lhes foi favorável, abrir as suas respectivas loterias. Mas não é só, são 27 unidades da federação, né? Então, as 23 unidades da federação que não estavam explorando loteria anteriormente, né, sem dúvida nenhuma, já estão em movimento. Algumas fazem contato comigo em razão de ter advogado naquele processo, por outras indicações. Não acredito que tenha algum estado no Brasil que não esteja hoje com um projeto ou grupo de estudo discutindo a abertura da sua loteria própria, né? Esse é um fato. Os 4 estados que já tinham loteria estão potencializando, estão reestruturando a sua loteria. Bom, veja bem, tem uma questão de natureza processual agora na DPF 493, nessa decisão do Supremo, né, que exclui os municípios, induvidosamente, desta possibilidade jurídica. Então, eu precipito dizendo que é uma aventura dos municípios desejarem ou se envolverem na regulamentação, legalização de uma loteria municipal. Isso não é possível com base nesta decisão do Supremo Tribunal Federal, e aí digo eu, também não é possível com base na atual Constituição da República Federativa do Brasil. Não tem a mínima possibilidade. A primeira questão que impossibilita os municípios é uma questão da natureza processual. Os municípios não eram parte nesta DPF 493. Bom, mas ok. Mas as decisões do Supremo Tribunal Federal, mesmo aqueles que não foram parte, podem lhes beneficiar. Ok, concordo. Mas eles não foram parte, não discutiram essa matéria no Supremo Tribunal Federal. E a não trazer elementos que lhe permitissem, né, por alguma forma aí, resgatar, tentar puxar essa competência para si, tem uma outra questão que é a questão material. Veja bem, no Brasil, Gildo, as competências, elas são distribuídas pela Constituição. Não é um grau de hierarquia entre União, Estados e municípios. Cada um tem suas competências definidas na Constituição, de tal forma que cada um tem que gerenciar de acordo com aquilo que a Constituição lhes permite. A competência dos municípios está prevista lá no artigo 30 da Constituição da República Federal de 88, e aí são números clausos, são competências definidas. As competências da União estão previstas lá no artigo 21. Então, são as competências que lhes são as competências da União, enfim. Artigo 21, competência da União. Artigo 30, competência dos municípios. Todas as competências não previstas na Constituição, que são as chamadas competências residuais, pertencem aos estados. São competências dos estados. É o artigo 25, parágrafo 1º. E este foi o fundamento da decisão do Supremo Tribunal Federal na DPF 493 e 492, muito bem desenvolvida pelo Estado do Rio de Janeiro, diga-se de passagem. Então, não há, na fundamentação jurídica, no acordo do Supremo Tribunal Federal, algo que alcance os municípios de forma alguma. Alguém diria, não, mas foi citado, o ministro Alexandre citou os municípios lá, tal. Aquilo foi uma citação que não veio no acordo da decisão. E foi uma citação apenas em passant. Não assegura aos municípios, de forma alguma, esta competência. Se desejarem os municípios, caso eu esteja errado, e modéstia à parte, não me parece o caso, né, desculpe a ousadia, até, Gildo, né, falar isso, né, adoraria que os municípios também, acho que os municípios devem ser incluídos nos benefícios da loteria estadual, devem ser incluídos até como parte da arrecadação, alguma coisa assim, mas não há possibilidade, do ponto de vista constitucional, da Constituição de 88, que os municípios tenham suas loterias próprias, porque não é um serviço público de sua competência, não está previsto, repito, todas aquelas competências do artigo 21. Então, é uma aventura, né, de caminho curto, né, esta dos municípios instituírem sua loteria própria. Devem eles buscar o Estado por uma parceria para ter em seu município a parte da receita desse negócio. Isto sim é algo, né, isso razoável. Outra iniciativa não vejo como prosperar.
E a gente vê que a Loteria do Estado do Rio de Janeiro, a Lotérgia, a Loteria de Minas Gerais, já estão reformulando os seus jogos e buscando implementar novas modalidades lotéricas. Na sua avaliação, isso já é um passo para a exploração também das apostas esportivas? Sem dúvida, sem dúvida. São duas grandes loterias. Eu conheço pessoalmente as equipes de ambas loterias, não todas, evidentemente. Tive o prazer, né, de conhecer o presidente da Loteria do Rio de Janeiro, o novo presidente. Mas tive um acompanhamento mais presente, né, com o Sérgio Ricardo de Almeida, né, que foi o antigo presidente da loteria, o Paulo Orne, repito, o doutor Marcelo Corrêa. E é uma equipe muito bem formada, muito bem instruída e imbuída do desejo de fazer o bem e sempre relacionado ao interesse público. E no estado de Minas Gerais, o doutor Ronan, né, até pela afinidade dele com a matéria jurídica, né, e a responsabilidade, a seriedade com que ele conduz aquela loteria, também, né, muito bem acompanhado do concessionário lotérico lá, que é a Intralot, que é outra grande empresa, na pessoa lá do Sérgio Alvarenga, né, que faz a sua condução, né, eles, ao terem essa decisão do Supremo Tribunal Federal, e foram figuras, né, fundamentais nessa discussão lá no Supremo Tribunal Federal, diga-se de passagem, Gildo. Apesar de eu ser o autor intelectual da ação, né, juntamente com os dois colegas, repito, né, o João Carlos e o Alexandre Amaral, né, a presença do Estado do Rio de Janeiro no Supremo, a presença, né, do Estado de Minas Gerais, representado pelo Ronan, pela Procuradora do Estado, isso deu uma envergadura, né, nessa ação. Aliás, belíssimas disposições orais de ambos na decisão do Supremo, né? Belíssima. Realmente foram muito bem colocados, bem pontuais, e deu no que deu, né? Unanimidade nessa decisão. Mas então agora eles estão colhendo os frutos dessa decisão. Não seria razoável que eles, tendo ganho a ação, não executasse, né, a ação. É como se alguém entrar com uma ação de cobrança, depois de ganhar a ação de cobrança, entrar com a respectiva execução, ter a possibilidade de acessar o que lhe é devido e não ir de atrás. Então, Rio de Janeiro e Minas Gerais, assim como a Paraíba e o Ceará, devem fazê-lo, não estarão fazendo nada mais do que aquilo que o Supremo Tribunal Federal lhes permitiu e decidiu a seus favores, né? E isso vai ter uma repercussão bastante importante, Gildo, na arrecadação desses estados, ao meu ver. Eu tenho acompanhado algumas análises econômicas de quanto isso vai impactar, né, nas receitas das loterias estaduais. É algo bem importante. Bom, não preciso dizer, né, o edital do Rio de Janeiro, né, prevê lá uma arrecadação em 5 anos, né, algo em torno de 3 bilhões de reais e mais algumas centenas de milhares de reais, né? Então, né, isso significa 4, 5, 6, 10 vezes a mais do que vem arrecadando hoje. Nós vigimos, né, Gil, absurdamente, no regime em que, a rigor, né, os estados não podiam editar, né, mais bilhetes de loteria do que editavam lá em 1967. Ou seja, era algo tão ridículo, né? Mas, apesar dessa fragilidade nessa disposição do decreto 204/67, né, ele persistiu até 2020. Então, nós temos aí, né, 53 anos, né, se não estiver errado o cálculo, de 67 a 2020, 53 anos, né, persistiu uma disposição legal, inconstitucional, inclusive em face da legislação lá de 46, ou de 37, inclusive, que vigia em 67, de 46, e depois da 64, né, já era incompatível com a Constituição da época e mais ainda incompatível com a atual legislação de 88. Então, os estados vão simplesmente colher os frutos dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E com essa movimentação da exploração estadual das loterias, é possível que os estados também busquem uma regulamentação para os bingos no âmbito de suas jurisdições? Claro. Olha, os bingos, eles pagam, né, por um defeito na imagem, né? Eu sou suspeito para falar da Brabim, por ser amigo, né, pessoal do Olavo Salles, mas posso falar com toda certeza, né, da competência com que ele conduziu a Brabim durante todo o período que ele esteve lá como presidente, ainda hoje é o presidente lá da Brabim, que inclui os cassinos, né? Porque os bingos, eles nada mais são do que uma modalidade de concurso prognóstico, né? Então, eles poderiam estar incluídos. No entanto, naquele período, né, a União acabou, né, ao regulamentar o futebol, trazer os bingos como uma fonte de receita, não regulamentou de forma decente, atribuiu aos estados a competência para fiscalizar
e autorizar os bingos, lá na Lei Zico, depois Lei Pelé, depois a Lei Maguito veio, revogou tudo, quer dizer, criou a União, a legislação federal criou um embaraço para os estados. Tanto que as loterias foram vítimas também dos bingos, porque elas continham nas suas legislações estaduais a modalidade de bingo. Quando a modalidade de bingo deixou de existir na legislação federal, elas persistiram, né, nas suas legislações com essa modalidade e acabaram sendo declaradas inconstitucionais. Ora, isso então criou esse problema e a imagem dos bingos acabou não sendo tratada. Por mais que o Olavo insistia que era essa a necessidade, isso não foi tratado. Mas o bingo, ele era tratado apenas como uma atividade puramente econômica, não era tratado como loteria. E me parece que é isso mesmo que deve ser o caráter dele, né? Mas, respondendo objetivamente sua resposta, eu diria o seguinte, né? Os estados, sim, podem defender a vinda dos bingos, mas não como modalidade lotérica, ao meu ver, né? Gildo, eu defendo que todo o mercado de gambling do Brasil, cassinos, bingos e todas as demais modalidades possíveis, né, de serem exploradas nesse ambiente, deveriam ser transferidos para os estados. A competência para legislar sobre essa matéria deveria ser não concorrente, deveria ser apenas das unidades federadas, né? Isso daria mais celeridade nesse negócio. Determinado estado quer que seja legalizado o cassino, ok, contempla o cassino, outro não deseja o cassino, deseja apenas a loteria, deseja apenas o bingo, quer dizer, os estados, são 27 estados, num país, né, continental, então as diferenças culturais, as diferenças aí, né, as diferenças todas que tem nesse país, né, permitem que cada estado tenha sua própria legislação ao tratar dessa matéria. É o que eu defendo, sabe? E a propósito disso, que avaliação você faz de uma possível criação de um marco legal para os jogos no Brasil? Isso se fala em Brasília, se fala em todas as rodadas de conversa do setor de gambling, de um marco legal dos jogos no Brasil. Quer dizer, e aí estamos falando em incluir bingo, cassinos urbanos, cassinos em resorts, jogo do bicho. Exato. Olha, Gildo, relativo aos cassinos, eu tenho acompanhado a tramitação dos projetos de lei lá no Congresso e observo de que a produção legislativa do Congresso Nacional, pelo menos até 2015, era de algo em torno de 3%. 3%. De 100 projetos que se transformavam em lei no Congresso, no Brasil, apenas 3 tinham origem no legislativo. 95, talvez um pouco mais, pouco menos, era de origem do executivo e 2% vinha do judiciário e do judiciário, enfim. Então, tu vê que a produção legislativa até 2015, né, 2015, não tem os dados seguintes, é muito pequena. Então, nós dependemos sempre da iniciativa da União, né, por esse quadro, apenas 3% de produção legislativa. Né? Então, eu digo que tanto o PL 442 como o PLS 186, que estão tramitando no Congresso Nacional, sem desmerecer a importância deles, porque eles trouxeram debate lá para o cenário, né? Mas eles têm muita matéria. Então, ambos vai haver necessidade de substitutivo em ambos para que isso possa avançar. E tu vê, está tramitando há quantos anos? Desde 91. Né? Então, me parece que ou vai haver um esforço, né, dos autores, né, e atores, né, desse processo, né, para que isso avance e tenha aqui a ciência do governo federal, ou esquece tudo, o próprio governo federal dá um encaminhamento no projeto de lei que trata dessa matéria. E me parece que seria muito confortável, coerente, pertinente, né, para o governo federal, apenas encaminhar ao Congresso Nacional um projeto que diz, olha, a competência sobre essa matéria é dos estados, não é da União. Os estados façam o que bem quiser. É muito mais fácil tratar o assunto no estado que tratar em 27 estados. Né? Enquanto não se chega a um consenso entre 27 estados e diversos interessados, né, o mercado informal vai crescendo, os benefícios desse mercado não acontecem, os riscos, né, seja na ludopatia, na circulação de recursos, inclusive para o próprio empresário que deseja estar no negócio, mas não tem uma devida legalização e tal, eles continuam cada vez crescendo mais. Então, todo mundo perde com a falta de uma legislação. E para mim, né, não há o caminho mais curto para que isso acontecesse seria transferir essa competência efetivamente para os estados. Isto me parece que seria o caminho mais curto para essa solução. E, Gildo, aproveitando, ao falar de cassino, eu defendo que tenha no Brasil os cassinos resort. Eles são extremamente importantes, atraem turistas, grandes investidores,
mas eles devem acontecer, né, em poucas quantidades, em áreas geográficas reservadas para garantir a sua viabilidade econômica. Mas não devemos, ao meu ver, né, ao ver da nossa equipe aqui do escritório, né, excluir os cassinos multidisciplinares, nas palavras do Dr. Mário Assis, lá do Estoril, e de todas as outras autoridades mundiais. Né, aquele cassino que vem com todos os ingredientes de um cassino importante, atrai a cultura, lazer, arte, né, o jogo em si, em todas as suas modalidades, mas não traga junto hotel. Porque, veja bem, um cassino importante lá em Gramado, sem rede hoteleira, ele contemplaria toda a rede hoteleira local. Um cassino importante lá em Campos do Jordão, ou lá em Araçá, ou, né, em cidades, né, importantes também, eles seriam muito bem-vindos, ao meu ver, se eles contemplassem a rede hoteleira local. Isso seria um agregador de valores, isso traria mais benefícios do que ir lá em Gramado, instalar um grande cassino resort lá com 3 mil quartos, pronto. Todo mundo que quer Gramado vai ficar naquele quarto. Não, acaba não contemplando a região, né? Então, os dois modelos, os cassinos resorts com área geográfica reservada para garantir a sua viabilidade econômica, uma área de 100 milhas, 50 milhas, algo assim e tal, e cassinos multidisciplinares, né, para assegurar, né, áreas turísticas importantes como mais uma ferramenta, né, que vai ser incluída naquilo que aquela cidade já contempla. Essa é a minha observação. E também contemplar nisso tudo todas as demais modalidades lotéricas, todas as demais modalidades de jogos de azar, né, existentes no mundo, porque há uma demanda no Brasil e essa demanda deve ser atendida. Melhor que ela seja atendida de forma regulamentada, fiscalizada, tributada, por empresários com devido registro, do que na informalidade. Ótimo. E por fim, então, eu queria saber qual é o seu recado para os estados na busca pela criação das suas loterias para ampliar esse atendimento social em âmbito local. Perfeito. Eu, diante da sua pergunta, afirmo que aos estados há uma oportunidade ímpar, né, de instituir a sua loteria, né, sem se perder nos conceitos daquilo que eles estão atraindo para seu território. A loteria é uma instituição que tem como objetivo financiar a Seguridade Social e demandas sociais de interesse público. Está lá no artigo 95, 3º da Constituição. Isso é loteria. A fonte de receita da loteria é a exploração de modalidades lotéricas instituídas na lei federal. E cabe, então, à loteria, ao Estado, atribuir à iniciativa privada, né, o desenvolvimento e exploração dos produtos lotéricos, né, que aqui, na Mega Sena, tal, criados nos seus estados, Quena, pós-esportiva, etc. Então, tendo esse conceito muito bem definido, Gil, fica fácil responder a sua pergunta. Né? Os estados devem exercer a sua competência material sobre esta matéria, lhes assegurando, né, em suas respectivas legislações e decretos, a sua competência administrativa, de auto-organização e autogestão, inclusive no aspecto financeiro, para criar e homologar produtos que de fato façam sentido, que de fato, né, possam chegar na comunidade, na sua área geográfica, arrecadar valores significativos e, na sequência, fazer investimentos, né, ao meu ver, carimbados, né, na área de saúde, na área de cultura, na área de esporte, ou seja, de acordo com a demanda de cada estado, fazer com que a loteria surja na comunidade e o cidadão lá daquele estado, ao perceber a loteria estadual como uma novidade no seu estado, ele expressa, poxa, que bacana, agora nós temos uma loteria estadual que gerou receita, resolveu o problema do hospital, ou resolveu o problema do esporte estadual, ou resolveu o problema da segurança pública, ou, quer dizer, a comunidade precisa perceber a importância dessa loteria. Eu vou citar, Gildo, né, ainda, se me permite, né, o exemplo do Rio de Janeiro. Naquele episódio de Petrópolis, né, onde houve lá uma catástrofe decorrente da chuva, várias pessoas morreram, vários hospitais e tal, várias casas foram destruídas e órgãos públicos destruídos, né? Em poucos dias, a Loteria do Estado do Rio de Janeiro criou uma raspadinha para beneficiar Petrópolis. Uma semana, 2 semanas, talvez eu esteja errado aí no prazo, mas rapidamente Petrópolis tinha dinheiro, o município de Petrópolis tinha dinheiro, o Estado tinha dinheiro para destinar
para atender aquela demanda urgente. Isso é uma loteria estadual. Esta é a importância da loteria estadual. A loteria da União, ela foi também importante e também destinou recurso. A União destinou recurso para Petrópolis. Mas até chegar o recurso da União, levou talvez ano. Né? E quando chegou esse recurso da União, né, talvez ele não tenha atendido com tanta eficiência como atendeu a loteria do Estado. Então, isso é a loteria do Estado. As pessoas do Estado têm que perceber a sua importância. E só vão perceber a sua importância se verem obras concretizadas com o recurso da loteria. E isso só vai acontecer se a loteria for viável do ponto de vista econômico. E só vai ser viável do ponto de vista econômico se eles, ao legislarem e editarem o seu decreto regulamentador, atentarem para esses aspectos, né, que lhes tornaram independentes e autônomos dos decretos da União. Essa é a minha observação e mensagem para os estados. Perfeito, doutor Brasil. Foi um prazer recebê-lo no GMB One on One. Saiba que as páginas do Games Magazine Brasil estão sempre à sua disposição para trazer todo o conhecimento que o mercado precisa para avançar nesses temas. Muito obrigado. Perfeito. Muitíssimo obrigado também. Foi um prazer falar com você, com essa prestigiada revista, com esse prestigiado canal e com você especialmente, que você é uma referência também no jornalismo de qualidade desse país.